Em 95.7 FM e AM 660, estamos aqui mais uma vez nesta manhã de quarta-feira, dia 1º de junho. Bom dia, Carlos. Bom dia, doutor Geraldo. Carlos, já estamos no 6º mês do ano, cara. Tá acabando o ano, doutor. Metade do ano. Bom dia. Podia terminar melhor do que começou. Bom dia, ouvintes. É sempre um privilégio participar desse programa maravilhoso, né, doutor Geraldo? Cheio de informações sobre a odontologia. É verdade mesmo. E hoje nós vamos falar sobre o dia de ontem. Sabe o que foi o dia de ontem, Carlos? Ontem foi o Dia Mundial sem tabaco, sem cigarro. Isso é lembrado todo ano no dia 31 de maio. Foi criado em 87 pela Organização Mundial de Saúde. E é sobre o cigarro, sobre a doença periodontal, sobre o problema que ele causa na boca, que nós vamos bater um papo agora pela manhã. Este programa, Falando com o Doutor, é patrocinado pela Clínica Odontológica Paglia, viu? Há 32 anos ali na Rua Pedro Dol, Santana, Zona Norte de São Paulo, no 2950-9592. Vocês que estão aí em seus automóveis, indo trabalhar, ou nos seus trabalhos, ou mesmo em casa, ou acordando, vamos acordar, já são 7h33 da manhã. Vamos lá, gente, vamos falar, Carlos. Então, doutor Geraldo, só lembrando, doutor Geraldo, na nossa promoção 2x1 que voltou, né? Olha, graças parabéns, nossa, bem lembrado, bem lembrado. A nossa velha parceira, Sistema Nacional de Implantes. Bem lembrado. E também, Carlos, hoje eu fiquei de dar a vencedora do Dia das Mães do mês de maio, que ia ganhar o Water Flosser. Ó, a vencedora foi a Valcira Soares. A Valcira é mãe da Jacira Soares, né? Acho que sim. É uma confusão. Mãe e filha. Parabéns, Valcira, você ganhou um aparelho, o Water Flosser, viu? É um aparelho para você higienizar os seus implantes, você que está em tratamento. Parabéns pelo Dia das Mães e parabéns pelo seu presente. E como o Carlos falou, nós voltamos agora com a promoção do 2x1, graças ao meu amigo Carlos Silva, na compra de 600 implantes pela Clínica Odontológica Paglia, nós vamos conseguir voltar à promoção do 2x1. Vale a pena, consulte, ligue, marque um horário aqui com a gente na Clínica Paglia e venha saber quais as vantagens de você, ouvinte da FM Mundial, aqui conosco, tratando seus dentes, realizando seus sonhos, melhorando a sua autoestima, não é verdade? Isso é muito importante. Então vamos lá, Carlos. Qual é a primeira pergunta, meu amigo? Vamos lá, doutor Geraldo. Então, perguntas e respostas dos efeitos do cigarro sobre os dentes e a boca, doutor. Então, doutor, eu queria que você falasse para os ouvintes quais os perigos que a fumaça do cigarro representa para a saúde bucal. Olha, é um processo crônico, porque o tabaco ele é considerado um fator de risco para uma série de doenças. Toda forma de uso de tabaco é comprovadamente prejudicial à saúde, especialmente à nossa boca. O consumo de cigarros, charutos ou produtos de tabaco mascado pode causar prejuízo à saúde oral ou bucal. A maioria das pesquisas que mostram a literatura relacionada com o uso de tabaco em forma de cigarro. Mas todos os tipos de tabaco podem fazer mal à sua boca. Dos principais danos à boca causados pelo fumo estão o câncer de boca, a doença periodontal e o mau hálito, a halitose. O fumo, Carlos, também causa manchas nos dentes, línguas e bochechas, deixando a boca com manchas escuras denominadas de melanose do fumante. As defesas do organismo ficam diminuídas, tanto sistêmicas quanto locais, indicando a cicatrização de feridas, prejudicando a cicatrização das feridas e a integração de implantes dentários. Carlos, você sabia que nos Estados Unidos, paciente fumante não faz implante? Sabia disso? Não sabia, doutor Geraldo. Não faz implante? Não. O americano, como eles têm muito medo lá, o americano tem medo de processos, até a sombra processa eles, então eles não querem correr o risco. Eu vou ser sincero, eu tenho muitos pacientes fumantes
que eu fiz implantes. E quando faço implante ao paciente fumante, eu falo para ele, põe lá no contrato, que ele assume o risco da perda. Porque realmente o paciente fumante, ele tem um nível, um índice de perda maior do que um paciente não fumante. Ele tem uma alteração da osteointegração. Você sabia disso? Durante agora o programa eu vou explicar tudo isso, as pessoas vão entender. Então, paciente fumante nos Estados Unidos não faz implante, ou para de fumar, ou se não, não faz implante. É isso que eu ia perguntar, doutor Geraldo. Então, o fato dele ter, de repente, uma vida, né, fumante, se ele parar de fumar, aí pode ser feito o implante. Dizem que o ideal é após 2 anos. Eu já ouvi falar que o ideal, principalmente para a limpeza do pulmão, são após 6 anos. Mas dizem que após 2 anos o paciente já ele perde a melanose, aquela mancha escura na bochecha, e já pode fazer a sua cirurgia. E também é uma coisa muito, além da diminuição da circulação periférica, que o grande problema do cigarro não só o aquecimento local que ele causa nos dentes, as manchas, mancha no pulmão, diminuição respiratória, insuficiência respiratória, e sim também a diminuição da circulação periférica, principalmente na parte bucal, por exemplo, no osso interproximal. Geralmente o fumante tem uma perda periodontal maior, perda óssea maior. Então, o ideal é que você não fume, lógico. Não é verdade, Carlos? É verdade, doutor. Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592. E lembrando que está ao ar o programa Falando com o Dr. Geraldo Paglia, que é especialista em implantes dentários, também é especialista em cirurgia bucomaxilofacial e mestre em periodontia. E se você, ouvinte, está precisando fazer um tratamento odontológico, ligue na Clínica Paglia no telefone 2950-9592, 2950-9592. A Clínica Paglia fica na rua Pedro Doll, no Alto de Santana, há 32 anos, né, doutor Geraldo? É isso aí. É referência na Zona Norte. Pouco tempo, só 32 anos, né, Pedro? Vala, qual é a próxima pergunta, Vamos meu lá, amigo? doutor Geraldo. Agora, doutor, o tabaco causa o mau hálito? Muito bem. Todos os produtos da combustão do tabaco são das principais causas de mau hálito, também denominado halitose. Os odores da fumaça inalada são expelidos na fala e na respiração. O uso de cigarro, charuto, cachimbo, maconha ou tabaco mascado, que é o chamado fumo de rolo, associado a uma má higiene da boca, da língua e a presença da doença periodontal, pode tornar o hálito extremamente desagradável. O agravante ainda é a diminuição do fluxo salivar. A pessoa fica com boca seca. E a diminuição do fluxo salivar é causada, às vezes, até por medicações, por aquecimento, porque o tabaco, aí sim, no aquecimento, diminui o número de glândulas, diminui mesmo a diminuição de saliva, e essa diminuição de saliva, ela ajuda a levar todas as células descamadas da boca, os restos alimentares e porções bacterianas, que a pessoa engole e ajuda inclusive no quimo alimentar, ajuda a descer o alimento. E quando diminui a saliva, por isso que de manhã, Carlos, você sabe, quando o pessoal fala, você está com um cheiro de cabo de guarda-chuva, você está com mau hálito, por quê? Quando de noite dormimos, nosso organismo entra em metabolismo basal. Quando entramos em metabolismo basal, diminuímos todas as funções, inclusive das glândulas salivares. Quando diminui a salivação, diminui o fluxo salivar, aumenta a saburra lingual. E a saburra, principalmente nos cástios que nós temos na língua, região posterior, ele aumenta, a língua fica esbranquiçada e aquilo é mal cheiroso, forma odores sulfurosos. Então, diminuição do fluxo salivar, boca seca, a pessoa com certeza vai ter um hálito ruim. Certo. Clínica Paglia, 2950-9592,
2950-9592. Doutor, agora uma pergunta interessante. É possível perder os dentes devido ao fumo? Lógico. Vários estudos comprovam a associação do hábito de fumar com a doença periodontal. A doença periodontal é um processo inflamatório crônico da gengiva ou dos tecidos de suporte dos dentes. Tecido de suporte que seria gengiva e osso, né? Não é verdade? Cemento também, podendo levar à reabsorção do osso. O osso que está em volta, ele vai reabsorver, né? Com isso aumentar a mobilidade do dente, expor as raízes ao meio bucal e, com fim, a perda dos dentes. A principal causa da doença periodontal é o acúmulo de placa bacteriana nas superfícies dentárias. Esta placa é composta principalmente por bactérias que produzem toxinas que destroem os tecidos de suporte dos dentes, gengiva, cemento e ligamento periodontal, causando gengivite, inflamação das gengivas, e periodontite, inflamação dos tecidos ao redor do dente, também dos tecidos ao redor do implante, que seria a periimplantite, gengivite, gengiva, periodontite, periodonto, osso em volta do dente, periimplantite, osso em volta do implante. Então, todas essas doenças são doenças crônicas, infelizmente, que podem levar à perda dos seus dentes e também à perda dos seus implantes. A periodontite, quando severa, afeta o osso, causa aumento da mobilidade e a perda dos elementos dentais. O papel do tabaco, Carlos, sobre os tecidos periodontais tem sido amplamente investigado. Pesquisas afirmam que fumantes têm maior acúmulo de placas do que os não fumantes e que as bactérias presentes na placa são mais agressivas, podendo usar essas formas mais graves de doença periodontal. Outros estudos afirmam que as toxinas presentes no cigarro induzem ou aumentam a doença periodontal, além de prejudicar o tratamento, alterando a resposta imune local, diminuindo a ação daquelas células que aumentam o tecido gengival, que é o fibroblasto, na reparação dos tecidos quando lesionados. A severidade da doença periodontal está relacionada com a duração e a quantidade de cigarros fumados, ingeridos, inseridos por dia. É lógico que se você fuma 3 cigarros é uma coisa, 5 é uma coisa, 7 é uma coisa, um maço já é muita coisa, acima disso é péssimo. Então, conforme o número de cigarros que você fuma por dia, aumenta o problema de lesão, não só na boca, como pulmão, e afinal, em todos os sistemas circulatórios também. Então, gente, o ideal é não fumar, entendeu? E associar o tabaco com a bebida alcoólica é pior ainda. Aquele cara que fuma e bebe, enche a cara todo dia, esse então está fadado a perder os dentes logo. E bem capaz também de arrumar um câncer de boca. Não é verdade, Carlos? É verdade, doutor. Quantos malefícios o cigarro causa para a pessoa, né? Sem contar também que os dentes das pessoas que fumam, doutor Geraldo, ficam amarelados, né? E com clareamento normalmente se resolve, consegue... Resolve. Só que assim, né? Dura pouco, né? Dura pouco. Eu tenho uma paciente minha, por exemplo, que ela perdeu todos os dentes, jovem. Esteve comigo no consultório ontem. Perdeu todos os dentes. Jovem. Coloquei implantes em cima e embaixo, foram mais de 22 implantes nela. Porque ela é uma pessoa jovem e não quer usar um protocolo. Ela quer dente a dente. Então, está com provisório. E aí, eu fiz primeiro a parte de baixo dela, Carlos, e agora fiz a de cima. Os provisórios já estão com cor diferente. Por quê? Porque ela fuma. E o provisório é resina. A resina tem aderência, porque ela tem ali uma textura diferente. A nossa saliva agride a resina, deixando ela mais áspera. Então, ela fuma. Eu não perdi nenhum implante nela, graças a Deus, porque a gente usa um implante chamado Cone Morse, que o mergulho dentro do osso é mais difícil, mas
ela tem já uma gengiva diferente, já tem uma gengiva que mostra que não é uma gengiva saudável. Então a gente fala para ela, puxa, minha filha, você perdeu todos os dentes, mas mesmo assim você não perdeu esse cigarro. Mas eu ainda vou conseguir tirar isso dela. Pelo menos diminuir bastante, não é, Carlos? É verdade, doutor. Então, tá bom. Doutor, e por que a saúde bucal de um fumante ela é mais frágil do que a do não fumante? Pergunta bonita essa. O consumo do tabaco causa aproximadamente 50 doenças, viu? Referentes. Um fumante adoece, em média, 2 a 3 vezes mais que um não fumante. A composição do cigarro, Carlos, tem mais de 4.720, olha, 4.720 substâncias deletérias tóxicas. Dentre elas, mais de 60 capazes de causar danos ao nosso organismo. Na boca, o cigarro agride as paredes da mucosa e ainda diminui a sua capacidade de cicatrização e de defesa. Está sujeita à ação de agentes agressores como bactérias, vírus, além de conter substâncias carcinogênicas que aumentam a probabilidade do desenvolvimento do câncer bucal. Isso é muito ruim. Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592. Vamos continuar, Cartó? Não esqueçam, então, são só 600 implantes. Nós colocamos uma média, na Clínica Paglia, em boas épocas, 200 implantes, 100, 120 implantes. Então, em junho está valendo. Pode ser que valha junho, julho, mas a hora que nós ficamos um tempo, 6 meses quase, né, Carlos, sem ter essa promoção, porque não conseguíamos de novo renovar. Com todas as crises, as empresas não queriam fazer facilidades, não tanto em preço como em pagamento, para que nós pudéssemos repassar aos nossos ouvintes. Então, hoje conseguimos. Então, aquela pessoa que tem vontade, tem intenção, venha nos procurar, porque realmente está valendo a pena, tá bom? Sorrir. 2 por 1, né, velho? 2 por 1. Desculpa, vai lá. Sorrir é a melhor maneira que temos para materializar nossa felicidade e é através do sorriso que revitalizamos nossa autoestima a cada minuto. E se você ouvinte quer ter um sorriso perfeito, ligue na Clínica Paglia no telefone 2950-9592, 2950-9592 e marque já a sua avaliação. Doutor Geraldo, então continuando aqui sobre o nosso tema de hoje, que é sobre o tabaco, por que os dentes e as gengivas, doutor Geraldo, escurecem? Muito bem. Entre os componentes do cigarro está a nicotina, que se acumula nas superfícies dos dentes, causando uma pigmentação escura. O alcatrão vai para o pulmão, né? A pigmentação das mucosas é denominada melanose do fumante. A nicotina do cigarro estimula a produção de melanina, causando manchas acastanhadas, principalmente nas gengivas dos fumantes de cigarro e nas comissuras e nas bochechas dos fumantes de cachimbo. As mulheres são mais afetadas e tem sido sugerido que tal fato se deva aos hormônios femininos. As pigmentações ocorrem mais em fumantes inveterados, fumam mais de um maço por dia. Com a cessação do hábito de fumar, as manchas na mucosa desaparecem gradativamente e pode levar até 2 a 3 anos para que isto ocorra. Então, vejam vocês que não é só o dente que mancha, mancha também a gengiva, a bochecha e o pulmão. Mancha tudo. Não é verdade, Carlos? E o que a pessoa tem que saber que o cigarro pode provocar problemas só por saliva, já falei. Porque nossa boca, nossa mucosa, é cheia, repleta de pequenas glândulas salivares. E o fumante inveterado, no superaquecimento,
e também na diminuição da circulação periférica, ele diminui gradativamente o número destas glândulas, pequenas glândulas que estão na boca inteira, no céu da boca, na bochecha, no soalho de boca, todos os lugares. Com isso, diminui, já falei para vocês, a salivação. Diminui a salivação, diminui o quê? O fluxo salivar. Então, altera na sua litose, altera na sua conservação, aumenta o tártaro, prejudica até no quimo alimentar, aumenta o número de bactérias, deixa essas bactérias mais patogênicas, mais virulentas. Então, gente, é problema, hein? É problema. Um estudo do Instituto de Tecnologia em Israel, em Haifa, recriou os efeitos de cigarro em células cancerígenas na boca. Metade das amostras foi exposta somente ao fumo e a outra metade ao fumo e à saliva. Os pesquisadores constataram que o cigarro combinado com a saliva produz danos às células que o cigarro separadamente. Porque, acabei de falar para vocês, diminui o fluxo, vira uma saburra intensa, então vira uma saliva muito mais cheia de bactérias. Então é isso aí. Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592. Como é que está nosso tempo aí, Carlão? Temos ainda 3 minutinhos, doutor Geraldo. 3 minutos? 3 minutos. Então dá para conversar mais. Gente, estamos aqui na Clínica Paglia há 32 anos, em Santana, no Alto Santana, na rua Pedro Doll, número 95, tá bom? No 2950-9592, 2950-9592. E estou na rádio todas as segundas-feiras às 20h30 e quartas-feiras, como hoje, às 7h30 da manhã. Não deixem de me ligar, não deixem... é outra coisa. As pessoas têm diminuído muito. Antigamente, toda semana tinha várias perguntas, não é? Lá no site da Clínica Paglia. Como é que é autoatendimento, Carlos? Clínica Paglia, contatos @ Clínica Paglia, não é? Isso. Contatos @ Clínica Paglia. Gente, Clínica Paglia tem site. No próprio site, né, doutor Geraldo? Tem Fale Conosco lá. Contato @ Clínica Paglia. Olha, às vezes as pessoas perguntavam para mim, eu quero que o senhor me fale sobre dentro do siso. Eu quero que o senhor me fale sobre articulação temporomandibular. Eu quero que o senhor me fale sobre a Clínica Paglia. Vou fazer um programa sobre todos os meus dentistas parceiros da Clínica Paglia. Vou falar de cada um, de todas as suas especialidades e as qualidades de cada um. Tá bom? Hoje nós somos em 12 e logo mais teremos mais uma periodontista entrando, doutora Cíntia, né, doutora? Então logo você estará com a gente também e, se Deus quiser, aqui na rádio também. Qual é a próxima pergunta, doutor? Doutor Geraldo, temos 30 segundos. 30 segundos? Eu acho que não vai dar tempo. Então vamos dizer o seguinte. Falamos um pouco sobre o cigarro e que o grande perigo do cigarro em relação à boca, em relação ao problema periodontal, em relação à implantodontia, porque você implantar o paciente fumante, você tem muito mais chance de perder o seu implante. Faça uma reflexão. Se você não consegue parar, pelo menos diminua gradativamente o que você fuma, tá bom? Gente, uma boa noite. Boa noite, não, desculpa, bom dia. Eu tinha mania de falar boa noite. Bom dia a todos, uma boa semana. Que junho seja um mês maravilhoso para todos nós. Deus em seus corações e muita vibração positiva. Bom dia, Carlos Silva. Bom dia, doutor Geraldo. E Clínica Paglia, 2950-9592. Um abraço a todos.